Eletrônica Novo Som apresenta para vocês mais uma vez. Dessa vez é um inversor Mencela 4000 watts. Esse inversor, pessoal, é 24 volts. Ele é onda senoidal pura. Eu não sou muito fã de mexer em inversores por causa de dois motivos, de vários motivos. Um motivo é porque tem muita marca no mercado e muita dificuldade de peças. Esses inversores às vezes dá problema na placa controladora e aí fica difícil você recuperar por causa de componentes. E às vezes também não vale a pena devido a muito marca, muito faixa de preço aí de inversores, e o cliente muitas das vezes não autoriza o conserto devido a isso também, por causa desse problema de muitas marcas no mercado. E aí o cara vê às vezes um inversor de 4000 watts, esse aqui custa um certo valor, às vezes o cliente não entende. Ele vê um outro de 4000 ou de 5000 watts de outra marca que não dá aquela potência, mas o preço é mais barato e ele acaba comprando, né? E aí dando aquela série de problemas que a gente já conhece. Então eu mexo em alguns e também para alguns clientes. Esse cliente trouxe dois equipamentos para a gente mexer. Esse daqui e um outro da usina. Vou fazer um vídeo dos dois para a gente poder recuperar esses inversores. Esse inversor aqui, quando eu abri ele para olhar, eu gostei muito do projeto, por isso eu peguei para mexer. Vamos lá. Aproveite e dá aquele likezinho aí, se inscreva em nosso canal, ativa a notificaçãozinha para estar sempre informados aí com os nossos conteúdos. Então vamos lá, pessoal. Esse inversor aqui é um inversor de 4000 watts, onda senoidal pura. Ele queimou estágio de fonte. Queimou estágio de fonte, fizeram um reparo aqui, colocaram uns MOSFETs que não são original do equipamento, porque ele é de 24 volts. E tem uma série de coisas a fazer aqui. Tem uns fusíveis aqui de 30 amperes, que é elemento primário, botar de 15 aqui. Então tem uma série de coisas aqui pra gente resolver. E os MOSFETs de fonte colocaram, também tá tudo em curto. Colocaram um até que funciona. Não é original, mas funciona. Esse funciona aqui. Mas isso aqui quando queima, geralmente, os MOSFETs aqui da fonte primária dele, geralmente queima o gerador de PWM. Aí o cara, quando for mexer, uma dica para vocês aí, quando for mexer, verificar antes de botar os MOSFETs, que às vezes o cara acha que é só os MOSFETs, queimou, compra na internet, coloca e vai resolver o problema. Não vai resolver o problema, vai gastar dinheiro, vai jogar o dinheiro fora, porque às vezes ele dá problema no gerador de PWM, que no caso desse inversor aqui, o circuito está até raspado aqui, não dá para ver, mas parece que seja um TL494 ou um SG3525 ou SG3524. Mas antes desse gerador dar problema também, ele tem o drive. Alguns usam CI para fazer drive, outros usam um conjunto de transistores, que são 4 transistores, 2N e 2P. E aí tem uns resistorzinhos, tem uns diodozinhos e tal. E o cliente, às vezes, o cara que está mexendo, né, às vezes acha que é só simples trocar os transistores aqui, que é mais fácil, e não verifica essas pontezinhas, não verifica o passo a passo que tem que ser verificado, e aí acaba colocando e queimando. Foi o caso desse aqui, o cara falou, ah, comprei os transistores, coloquei, não funcionou e tal, queimou tudo de novo. Então, e não é assim. O cara mexer, ele tem que ter conhecimento, tem que saber o que está fazendo para não jogar dinheiro fora, né, no caso desse. Mas vamos lá, isso aqui queimou os MOSFETs de fonte, deve ter danificado os transistores aqui que faz um amplificador de PWM, né? Recebe o sinal do CI, passa por esses transistores e joga para os MOSFET de saída. Isso aqui também dá problema muitas das vezes. Isso aqui acontece problema nesses inversores, por quê? A maioria dos inversores dá problema porque às vezes o cliente usa um equipamento que tem um pico maior do que o pico suportado por o equipamento. Já peguei números aqui, o cara pega um inversor de 1000 watts, coloca lá um equipamento que tem um pico de 2000. Ah, funcionou toda a vida assim. Funciona, às vezes funciona, mas ele vai acabar danificando o equipamento, porque ele não foi feito para funcionar ou suportar uma potência maior do que a que o fabricante declara. Então, assim, às vezes ele queima também, queima muito, na maioria dos casos, 90% aí dos defeitos iniciais para queimar a fonte dele aqui, a fonte primária, é o secundário. É os MOSFETs aqui do secundário, que faz o chaveamento, onde rola os 60 kHz aqui, ou 50 kHz, dependendo do inversor.
No caso desse daqui esse daqui ele é, por exemplo, esse inversor, por exemplo, aqui, ele é 50 kHz, ó. 50 Hz, quer dizer, ele é um inversor aqui, ó, de 50 Hz. Ele já não era para funcionar aqui no Brasil, porque no Brasil o correto é de 60 Hz. Tem alguns equipamentos que funcionam com 50 e 60 Hz, mas a corrente do nosso país é de algumas cidades 110 volts, algumas cidades 120 volts, algumas cidades 220 volts, alguns outros estados e cidades 240 volts, mas a frequência é de 60 Hz no país nosso aqui. Isso é 50. Vai funcionar? Vai. Alguns equipamentos eletrônicos funcionam porque ele tem uma fonte chaveada e faz essa conversão. Mas alguns equipamentos mais antigos vai dar problema no inversor e vai dar problema no equipamento. Mas vamos lá. Vou desmontar isso aqui. Então 90% dos casos que eu já peguei e que dá muito defeito, ele queima aqui o secundário. O cara botou, igual eu falei, uma corrente maior aqui na saída do inversor. Esse inversor é 4.000 watts, mas isso aqui é 4.000 de pico, que suporta máximo pico. Deve ser a corrente nominal dele aqui, por ele ter 3 transformadores, pode ser aí em média 2.500 a 3.000 watts nominal. Pelo projetozinho dele aqui. O projeto é até bom também. Mas, que nem eu falei, o cara bota aqui 4.000 ou 5.000 watts de pico e ele acaba queimando aqui os MOSFETs, entra em curto os MOSFETs de saída e acaba levando a queima da fonte primária. E quando também entra em curto os MOSFET, também não é só pegar e trocar o MOSFET, nem sempre vai resolver. Tem que verificar, no caso desse aqui, usa os 2113 aqui para fazer os drives de gate dos MOSFETs. Tem um sistemazinho, um CI que gera o PWM, passa pelos os 2113 e R2113 para fazer o gate dos MOSFETs. Aí antes de trocar os MOSFETs, verificar se está tendo PWM, se está ok, se está com abertura ok. Se não, você vai colocar o MOSFET e vai queimar de novo, porque isso aqui trabalha com sinal PWM, ou seja, um sinal digital que tem que estar dentro dos seus parâmetros, senão o componente não vai suportar o chaveamento, trabalha ali. Vou desmontar ele aqui para a gente prosseguir e mostrar para vocês o layout desse equipamento, o projeto dele e o passo a passo para a gente fazer o reparo dele aqui. Desmontamos aqui, pessoal, da placa que desmontamos aqui da placa. Vou só mostrar para vocês duas coisinhas aqui. Para você descobrir o MOSFET que usa no equipamento desse, no caso esse daqui, o cara colocou aqui IRF 1407. E o original dele aqui é o FHP 110N8F5. Então, pessoal, para você colocar um MOSFET que vai servir de equivalente aqui no equipamento, você tem que prestar atenção. Isso é para técnicos aí que mexem, uma dica aí. Prestar atenção nas características dos MOSFETs, na voltagem, né, suportada, a corrente. Não sempre colocar aí a voltagem e a corrente, mas prestar atenção em uma coisa muito importante que tem no MOSFET, que é o chamado RDS-on. O MOSFET desse equipamento aqui, original FHP 110N8F5, é um MOSFET de 120 amperes, suporta até 85 volts, e o RDS-on dele, uma média de 5 mega ohms, certo? O cara colocou aqui IRFP 1407. Se for olhar o IRFP 1407 pela voltagem e pela amperagem, esse 1407 ele suporta até 75 volts e suporta até 130 amperes. Olhando aí, aproximadamente dá, entendeu? Aproximadamente dá. Agora tem um detalhe importante: o RDS-on desse 1407 é de 0.0078 ohms, ou seja, ele tem um RDS-on totalmente diferente do outro original, certo? E vai acontecer o seguinte: pode até funcionar, mas vai aquecer demais o MOSFET e vai saturar, entendeu? Vai aquecer. Aqui você pode colocar vários MOSFET que vai funcionar, olhando só para voltagem e para amperagem. Pode botar um MOSFET de 200 amperes e tal,
mas tem que estar sempre ligado no RDS ON, porque é a parte que faz aí o chaveamento do MOSFET. E suporta, é a parte de trabalho principal do MOSFET aí, que faz a função entre gate, source e DRAN, certo? Eu vou colocar nesse equipamento aqui o MOSFET, o HY4008P. 4008P, ele é de 80 volts, suporta até 200 amperes, ou seja, eu vou dar uma folga aqui para os MOSFETs. Ele vai trabalhar com folga, porque não vai passar de 80 volts aqui o chaveamento, que é um inversor de 24 volts. Esse HY80 de 80 volts suporta até aqui para trabalhar até 48 volts. Então esse inversor é de 24 volts, vai trabalhar de boa dentro da faixa e com amperagem um pouco mais alta para aquecer menos. E o RDS ON desse 4008P, ele é de 2.9 mega ohms, ou seja, um pouco mais próximo do original, entendeu? Esse não vai aquecer. Ou agora o que você colocar aqui, o 0.000 ohms, vai superaquecer, porque o chaveamento dele de trabalho é diferente desse daqui, entendeu? Aqui você vê, esse aqui, olhando aqui, o cara colocou os 1407, não trocou os resistores de gate, todos os resistores de gate tá aberto. Ele vai colocar com o resistor de gate aberto, na hora que ele alimentar aqui o inversor vai queimar na hora, entrar em curto os MOSFET, porque tá sem os gates. E além dos gates, os transistorzinhos aqui também tá ruim. Então eu vou tirar tudo aqui, ó. Tirar esses caras aqui, tirar esses caras. E vamos fazer análise de sinal PWM para verificar todo o sinal até chegar nos MOSFET. Vamos lá no passo a passo. Vou verificar se tem algum MOSFET aqui de saída também curto. A parte pior é essa. Verificou tudo, sinal PWM tá ok, tudo ok, voltagem. Só botar os MOSFET pela lógica e pela teoria, e colocar o equipamento para trabalhar. Vamos desmontar esses caras aqui. Esses dois aqui eram originais, não queimou não. Agora os outros 1404, 1407 aqui, todos queimaram. Então o inversor tem esses segredos. Não só inversor, modos amplificadores, amplificador de potência. Todo equipamento tem as suas particularidades de cada componente. Não é só colocar um componente no lugar porque as características dele é aproximada do outro, do original, que vai dar certo. Depende de como ele está trabalhando. Então você que está aí se ingressando na eletrônica ou quer se ingressar na eletrônica, prestar bastante atenção nisso para você não ter problema. Ah, o MOSFET funciona, tá, mas esquenta demais. Ah. Então você tem que prestar atenção nesses detalhes que são importantíssimos para o correto funcionamento do equipamento e dos seus componentes. Vou tirar aqui. Tirei aqui, pessoal, os MOSFETs. O inversor, vou falar um pouquinho mais sobre o inversor. O inversor, ele trabalha praticamente igual a fonte. A única diferença é porque chama de inversor. Porque a fonte, ela trabalha da seguinte forma, a fonte chaveada. Na fonte ela trabalha, fonte chaveada, né, que é digital. Ela trabalha com energia 110-220 AC. Ela faz a conversão dessa energia, dessa tensão em 110 e 120, 110 a 240 AC. Ela vai fazer a conversão e transformar em DC. Aí ela vai transformar em DC, 12 volts, 24, 48, as tensões que for necessário. Trabalha chaveando e tal, com os dois estágios, geralmente na entrada, no secundário, que ele tem o primário e o secundário. Mesma coisa o inversor, só que o inversor trabalha invertendo essa tensão, por isso que chama de inversor. O inversor, ele trabalha com a energia DC, que é DC aí de 12 volts até várias, tem inversor de até 200 volts DC. Ele vai receber essa tensão DC, ele vai fazer a inversão dessa tensão em DC para a tensão AC, ou seja, ele vai converter, ele vai inverter na realidade, né? A lógica da palavra é essa. Ele vai inverter de 12 para 220, por exemplo, em AC. Pega 12 aqui DC, transforma para 220 AC. Aí ele faz a inversão. Aqui os MOSFETs de primário dele trabalha como se fosse um MOSFET de chaveamento de módulos amplificadores, que trabalha com baixa voltagem, né? Até 12 volts, 24 volts e tem de mais voltagem. No caso desse é 24. Ele vai fazer ele vai mandar um PWM aqui para fazer o chaveamento
da fonte primária. E essa fonte primária ela vai gerar uma tensão secundária retificada, porque o inversor de tensão chaveada, esses inversores de tensão chaveada, eles não têm aquele transformador igual os de antigamente, que ia direto do transformador para a saída aqui. Ele vai converter aqui, ele vai inverter, né, de 12 volts ou 24, no caso desse é 24, para em torno aí de 400 volts aqui na fonte secundária. Essa fonte secundária tem uns outros MOSFET ou IGBTs, no caso dessa aqui é IGBTs, que vai fazer o chaveamento da tensão. Ele vai chavear com uma frequência de 60 kHz ou 50 kHz para jogar aqui 220 aqui em AC. Só que ele trabalha com DC no primário, trabalha com DC no secundário. Aí através do DC do secundário, um circuito que ela tem para fazer o chaveamento, ela vai converter essa energia DC em AC através dos IGBTs de chaveamento. Aí ela tem o gerador de PWM com a frequência mais alta, diferente da fonte aqui, que a fonte trabalha com em torno de 20 a 30 e poucos kHz. Aí ela vai transferir, ou converter, ou inverter, ou modificar essa tensão através dos IGBTs aqui com uma frequência de 60 Hz, que é a frequência nominal de eletricidade aí que a gente usa em nossas cidades aqui. Beleza? Vamos lá. Eu vou alimentar esse inversor aqui. Vou alimentar ele aqui em 24 volts. Vou medir aqui o sinal PWM. Não troquei aqui ainda os resistores de gates, mas estão tudo partido. Vou verificar aqui os transistores em pós PWM que faz a função de drive aqui. Vou verificar também. Verifiquei os MOSFETs aqui, estão ok. Vou pegar o meu osciloscópiozinho pequeno mini que chegou aqui para gente testar. Aproveitar e já testar ele aqui, ver o funcionamento dele. Eu uso de bancada aqui, uso dois aqui na bancada, mas pra gente poder fazer os vídeos fica melhor com esse osciloscópiozinho pequenininho aqui, fica melhor para testar, e é portátil e também melhor pra gente mostrar para você que está nos assistindo aí. Então vamos ver aqui se dá para pegar aqui o osciloscópio. Vou colocar aqui em cima pra gente pegar o sinal do osciloscópio. Então, como eu disse no início do vídeo, não é só simplesmente queimou aqui os MOSFET, você vai colocar MOSFET no lugar e tá resolvido o problema. Não, tem que verificar a frequência, tem que verificar o PWM. Vamos verificar aqui o PWM dele. Frequência de 39 kHz. Tá batendo aqui, tá dando para verificar no osciloscópio. Tá batendo aqui a frequência. De um lado tá ok, do outro lado também tá ok, 39 kHz, aproximadamente 6 volts aqui no gate. Deixa eu ver aqui o outro. O outro lado tá dando aproximadamente 6 volts, a frequência ok também. O outro lado aqui também. Esse outro lado aqui também. Deixa eu desligar ele e ligar aqui para mim verificar como é que tá a abertura de sinal no inicial. Tá iniciando ok. Frequência tá ok. Agora os resistores estão todos abertos. Eu tô medindo aqui antes dos resistores. E mesmo eles abertos aqui, se você verificar com o osciloscópio, como o sinal é bem baixinho, ele só vai dar uma distorcidazinha aqui, ó. Deu uma distorcida no sinal. Se você olhar aqui, ó, tá quadradinho, ó. Deixa eu crescer um pouquinho aqui, ó. Aqui, crescer um pouquinho o PWM, ó. Tá quadradinho. Se você botar aqui no resistor, ele tá distorcido, tá vendo? Quando você colocar o MOSFET aqui com esse sinal distorcido, vai estourar o MOSFET na hora, vai saturar e vai distorcer. Olha lá, ó, distorcido. Esse aqui tá ok. Esse aqui tá distorcidão também, tá vendo? Tem que ficar o quadradinho aqui, ó, o PWM, ó. Nossa, osciloscópio. Ó. Esse é um dos primeiros passos. Além desse passo de verificar o PWM, aqui, outra dica importante também é verificar o seguinte: verificar
se as tensões de gate, às vezes o osciloscópio mostra ali, ele mostra, mas não, eu prefiro a precisão aqui no multímetro, para mim ver a precisão da voltagem que está chegando nos gates dos MOSFET. Que é isso aqui, ó, 5.9 tá ok, tá marcando lá no voltímetro, no osciloscópio tava marcando, tá ok, ó, tá ok também. Tem que verificar sempre esse sinal. Esse sinal aqui, essa voltagem é a voltagem máxima quando o inversor mandou a sua voltagem máxima aqui de chaveamento. Ou seja, quando ele inicia devagarzinho, vai subindo a voltagem até chegar nos 6 volts aqui, que é a voltagem máxima do gate aqui. Quando ele inicia bem baixinho, ó. Ó, e vai subindo. Como não tem nada ligado aqui para estar consumindo, ele vai jogar a tensão toda máxima aí. Então, aparentemente aqui tá ok os transistores que faz o gate aqui, aparentemente. Vou trocar os resistores, vou fazer outras medições com voltímetro analógico para verificar se realmente tá com multímetro analógico, para verificar se realmente tá ok, pra gente continuar num passo a passo e montar esse equipamento aqui. E montar esse inversor. Então colocaram aqui o IRF 1404. Já expliquei sobre vocês sobre as voltagens e amperagem dos MOSFETs. Já verifiquei também, já mostrei para vocês sobre o RDS-on, que é a resistência da fonte de dreno, a resistência interna do MOSFET, beleza? Vamos trocar esse resistor aqui. Eu uso o resistor de 10R no gate. É simples, só trocar todos eles e fazer o outro teste analógico aqui, conferir esses transistorzinhos para ver se ele não danificou também. Porque o sinal para você verificar a voltagem sem consumo nenhum, talvez ele vai dar para você a voltagem. Além de eu conferir com o voltímetro digital, com o osciloscópio verificando o sinal PWM e verificando a voltagem que esse sinal está mandando, além de eu verificar tudo, que você tem que fazer esse passo todo, passo a passo, verificar tudo, para depois colocar os MOSFETs aqui no lugar, para não correr o risco de queima dos seus MOSFETs, entendeu? Não correr o risco de queima, de perca dos seus MOSFETs e do seu trabalho também, né? Vamos trocar aqui esses resistores de gate todos. Isso aqui é muito barato, não vale a pena você reutilizar isso aqui. O trabalho que tem para tirar isso aqui, desmontar tudo para chegar neles, é muito maior do que você deixar aqui. Ah, não tá bom, tá medindo, tá bom, beleza, mas não vale a pena não. Troque porque é mais seguro. Eu não costumo trocar todos eles aqui, porque o trabalho de desmontar isso aqui é muito maior. Ou seja, o serviço que a gente faz aqui, graças a Deus, o índice de retorno é 1%. 1%. E nesse 1% que retorna, 99% dos retornos são erros do próprio cliente. Instalou errado, impedância errada, uso incorreto, não foi do nosso serviço. Porque o serviço a gente faz bem feito, testa, retesta, deixa em teste de carga, teste de consumo, faz todos os testes que um fabricante faz antes de liberar o equipamento para o cliente. Ou seja, o equipamento sai daqui, pode sim dar um defeito, mas ele sai daqui 100% testado e bem testado. Pode sim dar um defeito, porque isso pode dar um componente, dar um problema, mas nem sempre é aquele serviço que foi feito. Porque nessa linha aqui que a gente vai fazer, a gente verifica tudo, checa tudo, testa, retesta, e não é simples, só chegou, botou os componentes, liberou e na correria não. A gente atende muito cliente do Brasil inteiro e mesmo assim o nosso serviço é aquele serviço de qualidade. E tem que ser assim para você não ter retorno, porque você tem um retorno do serviço, mesmo que você cobre caro do cliente, mas o retorno é um atraso aí de serviço para você que trabalha na produção trabalha no ramo de qualquer tipo de serviço. Ter um retorno de serviço é triste. Agora, quando você faz o serviço não bem feito, né, não faz aquele excelente trabalho, corre o risco sim de ter retorno.
e a gente aqui faz aquele serviço com o maior capricho, com o maior cuidado, com a maior dedicação, para não ter retorno. Então nós não temos retorno, graças a Deus. Retorno de serviço é 1%. E nesses 1%, 99% foi de vacilo lá, erro na instalação, erro de uso e tal. Não foi daquele serviço. Então outra diquinha aqui desse investidor, eu verificando aqui, ele usa 4 IGBT de 60 amperes. Então, se você precisar de um projeto aí para usar um equipamento desse daqui, eu recomendo. O equipamento é bom. Um equipamento bom. Ele usa 4 IGBT de 60 amperes. Então ele vai trabalhar com folga aí. Ele vai trabalhar com folga aí. Se ele é 4 de 60, vamos colocar, ele trabalha com 240 aqui no chaveamento. 240 amperes no chaveamento. Então, se ele trabalha com 240, ele vai lhe dar aí, liberar para você aí uns 100 amperes aí com folga aí de chaveamento. Beleza? Tem que ter corrente, né? Porque pelo que eu vi aqui, ele não queimou o secundário. Por quê? Bem provável do cliente estar com pouca bateria aqui. Se você também não tiver bateria, o equipamento não vai te dar o que ele garante. E outra, os MOSFETs daqui eram os MOSFET de 120 amperes. Eu vou colocar agora um MOSFET de 200 amperes. Esse equipamento vai suportar mais tensão, vai suportar mais carga, vai dar mais um up aí nele aí, no seu funcionamento. Deixa eu pegar os MOSFET ali, os resistores, colocar aqui pra gente testar novamente aqui os transistorzinhos para ver se tá ok aqui o gate. Coloquei os resistorzinhos de gate aqui, pessoal. Verifiquei também os transistores que faz a parte de drive aqui de gate. Tá ok. Vamos colocar aqui os MOSFETs no lugar. O HI 4008 vamos colocar eles no lugar aqui pra gente ver o comportamento desse inversor. Montamos aqui, pessoal, um inversor. Já fiz os testes de frequência, voltagem, tá tudo ok. Já tá marcando, esse aqui tem um marcadorzinho aqui, ó. Ele marca a voltagem, marca também o consumo, né? E marca a voltagem que tá entrando no inversor. Muito bonzinho, eu gostei desse sisteminha aqui. O consumo dele em repouso aqui bem baixinho, 0,7 miliamperes, né? 700 miliamperes aqui em repouso. Vou colocar uma carguinha nele aqui. Vou colocar uma carguinha de 500 watts nele aqui. Na realidade, deixa eu botar uma lâmpadazinha aqui pra gente testar na lâmpada de 150 watts. Pra mim ver o consumo dele aqui, como é que tá. Aqui uma lâmpada de 150 watts. 150 watts. 150 não, pessoal, ela é 70 watts. Essa daqui é 70 watts. Vou colocar essa lâmpadazinha de 70 aqui só pra mim fazer um testezinho aqui. Deixa eu ver o consumo dele. Tá marcando 66 watts. 66 watts. Marca certinho aqui o consumo dele aqui. Um marcador de consumo dele aqui. Marca legal. Marca certo. A lâmpada de 70 deu 66. Então esse equipamento já está funcionando. Uma coisa que eu achei frágil dele aqui foi os diodos de retificação. Porque esse inversor, ele tem 3 transformadores. E ele trabalha retificando. Queimou até um diodo aqui. Eu coloquei um diodo aqui, um de 15 amperes, 600 volts. Ele trabalha retificando aqui uma ponte retificadora, né? São 2 diodos de 600 volts aqui para cada lado do transformador. Cada transformador trabalha com 4 diodos. Só que esses diodinhos aqui é fraquinho, de 5 amperes. Eu achei fraco só isso aí. Tenho aqui um secundário forte, um IGBT de 60 amperes. E aqui os diodos de retificação, ele trabalha com... São 2 para cada lado, então trabalha com os diodos de 10 amperes. Eu coloquei um de 15 amperes aqui para ver se resiste mais um pouco. O ideal seria trocar todos e botar uns diodos de no mínimo 15 amperes aqui cada diodo, para dar aquela reforço. Mas eu não tenho muita peça desse aqui, coloquei só um aqui por cima mesmo. Mas está funcionando, ele não aquece tanto, porque é um de 15 amperes. Não aquece tanto. Não aquece tanto porque ele é de 15 amperes. E o original dele aqui é de 5 amperes. Então, resolvido o problema do diodo aqui. O correto
era colocar todos os diodos aqui de no mínimo 15 amperes. Eu não gosto muito de mexer nos inversores, justamente por causa desse. Esse é um dos problemas também, porque às vezes a gente vê algumas deficiências no equipamento, e para esse equipamento ficar 100% de acordo com o que ele manda, o figurino aqui, teria que fazer algumas alterações. E aí muitas das vezes o cliente não aceita mexer e tal, alterar, ficar e tal. Se fosse para mim, o meu uso, um equipamento desse daria para usar, e era bom. Se fosse para o meu uso, eu reforçaria todos os diodos e tava aquele up nele aqui, como eu já dei já nos MOSFET de fonte. Ele já está funcionando. Eu vou ter que fazer uma série aqui no meu banco de bateria para poder eu fazer o teste de carga nele, mas pelo vídeo aqui eu já posso finalizar. Já botei aqui 1000 watts nele, ele funcionou beleza, com a minha fontezinha de teste aqui de poucos amperes, de 10 amperes. Funcionou, que deu 750 watts eu coloquei nele aqui e funcionou beleza, sem aquecer, sem alterar a frequência. Então eu falei que ele era, esse inversor era de 50 Hz, na realidade ele não é 50 Hz, ele é de 100 Hz. Ele marca ali 50, mas ele é 100 não, ele é 60 Hz. Só medir aqui, atenção. Ó, 59.2 Hz, ou seja, ele é de 100 Hz. Beleza? Tá tudo beleza, já fiz todos os testes. Tá tudo ok, só vou fazer o teste de carga, que é aquele teste mais agressivo, que eu terei que fazer uma mudança aqui no meu banco de bateria. Meu banco de bateria é para 12 volts. Vou fazer essa mudança para me botar aqui uns 3.000 watts ou 4.000 watts nele aqui pra gente ver. Mas ele já tá funcionando. Coloquei aqui um consumo aqui de 100 watts nele aqui, de 1000 watts, e ele é uma resistência de 1000 watts. Ele vai subir o consumo até aquecer, né, aquela resistência, e vai mantendo. Os componentes tá tudo ok, os GBTs tudo ok, os MOSFET ok, temperatura ok. Ou seja, esse equipamento já está pronto para uso. É só vou fazer o teste final, mas o vídeo aqui a gente já pode finalizar, que tá, pela teoria aqui, pelos testes, tá ok. Beleza, pessoal? Se caso você queira os MOSFETs, os IGBTs desse equipamento, eu tenho para venda, tá? Só nos chamar aí ou entrar em nosso site, que a gente tem. Eu tenho toda a linha aí, ou uma grande linha de MOSFETs da linha HY. São os MOSFETs importados que usa nesse equipamento. Nesse e outros aí, uma série de inversores e outros equipamentos. A linha HY, tenho vários aí. Tem uma linha toda. Justamente quando eu mexia com inversores, eu fiz um pedido, porque muitos inversores usam esse MOSFET, que não é muito caro e é muito bom, da linha HY. Beleza? Aqui ficou bom. Aqui eu usei o HY4008P, que é um MOSFET de 80 volts, 200 amperes. Foi o que deu problema aqui. Já está zerado. Qualquer dúvida, chame nós nos nossos canais. Comenta também, dê sugestões aqui em nossos vídeos, que nós estaremos prontos para responder e acatar também as sugestões, né? Os elogios e reclamações. Beleza, pessoal? Não esqueça de dar aquela moralzinha para nós, o likezinho. Até o próximo vídeo. Eu consertei um inversor de 4.000 watts da marca Mencela, beleza? Depois eu farei outros vídeos de outros inversores aí pra gente mexer. Tem um daí da usina ali de 1000 watts. Eu vou fazer também outro vídeo, e fique ligado no nosso canal que você vai ser bem informado. Até o próximo vídeo, pessoal.